Boas tardes, bons dias, boas noites, caros ouvintes. Nós somos os Triamigos. Eu sou o Marco Paz, a apresentar este grande programa. Comigo tenho o Ribeiro. E isto não é um grande programa, é o pior podcast que há na comunidade. Não comece já, Ribeiro. Eu desta vez não vou ser o host porque é assim. A Mas última estás-me a roubar o papel, Desculpa. Já chega de falar, é a minha vez. E do outro lado temos o Mauro. Boas, pessoal. O Ribeiro só estava a roubar o papel porque toda a gente sabe que isto com o Marco não vai dar certo. Bem, começamos bem com vocês os dois, não é? Ok. Então, como é que isto vai ser hoje? Nós hoje temos um tema programado. Temos um tema programado e preparado para vocês que é... Estamos em vésperas de Dominion. Estamos em vésperas de caso de Chico Okada contra Kenny Omega pelo título IWGP Heavyweight Championship. Então, nada melhor do que falarmos sobre aquele que é certamente o melhor reinado da era moderna do wrestling e um dos melhores reinados de sempre do wrestling. O mítico reinado de caso de Chico Okada com o IWGP Heavyweight Championship. E por onde é que começamos? Obviamente pelo início, não é? Onde é que vocês queriam que a gente começasse? Eu pensava que íamos começar pelo match do Fale, que é tipo o melhor. É o melhor, de longe, é o melhor combate de todo o reinado, não é? Sim. Do wrestling. Exato. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o início não começa na primeira defesa, mas sim no momento em que Okada ganha o título. Ou seja, do Minium de 2016, há 2 anos atrás, num combate contra Tetsuya Naito. André, Ribeiro. É assim, tipo, eu estive a ver e estive a fazer um trabalho de pesquisa. E este foi tipo dos... Sou tipo, empenhado nesta merda. E este foi tipo o Dominion com menos draw comparado com os recentes. Porque tipo, no ano anterior tu tinhas tido aquele bué da bom com o AJ Styles. E tinha um card do caralhão, teve também o Nakamura com o Goto e o Kushida com o Omega. Eu ainda estava na divisão Júnior. E no ano seguinte foi aquele que foi com o Omega depois. 2 out of 3 Falls, Omega Okada. Não, 2 out of 3 Falls nada, tipo, aquele de 60 minutos de meia hora, peço desculpa. O empate. Epá, e tipo, este 2016 notava-se que ainda estávamos no início do push do Naito e o resto do card também não era tão pesado como os outros dois, comparado. Mas tipo, eu achei mesmo que este match foi muito bom, principalmente para a personagem do... Tanto para a personagem do Naito como para a personagem do Okada. Porque a primeira cena que o Okada faz é desafiar o Naito 1 para 1. E depois, basicamente, surpreendentemente, o Naito aceita. E... Só. Sim. O Naito aceita e acaba por perder o match. Mas resistindo a um Rainmaker. Mas depois acaba por perder. Mas tipo, isto é bom porquê? Porque o Okada aqui mostra logo aquilo que ele quer ser enquanto campeão, que é, ele perdeu ao Naito de uma forma injusta. Mas ele tipo, ele quer recuperar e quer tipo mostrar que é bom e é tipo 1 para 1 sem tretas. Ele nem trouxe o Gueto para aquele match. Ele tipo propôs ao Naito não estar com não estar com a sua stable, mas tipo, ele já por si próprio não trouxe o seu manager que lhe dá apoio moral e tipo, supostamente está sempre ali com ele. Eu não sei tipo o que é que vocês acham bem deste match, mas tipo, eu acho que isto é claramente um ponto importante para em todo o cenário da New Japan. Epá, acho que é um bom início para dar já a personagem. Mostraste tipo o que é que este gajo quer ser enquanto campeão. Sim, aliás, tanto para o Okada como para o Naito. Se calhar foi aqui é que começou mesmo. Isto é prova de uma cena que é a New Japan ao dar importâncias a vitórias e derrotas, ou seja, elas têm impacto nas personagens e não são tipo esquecidas 2 semanas depois. As personagens acabam por se tornar tridimensionais porque
o ambiente, tipo, as personagens, tipo, elas todas têm impacto humano nas outras e aquilo está tudo ligado, de certa forma. Principalmente nas histórias principais. E tipo, a derrota do Naito acabou mesmo por fomentar uma certa revolta na personagem dele e acho que foi aí que começou mesmo a cena do Ainda mais, sim. sim, mais intensa O Naito já estava com aquela... com a cena de Dante. Diz? Com a cena de Dante. Exato. Sim, já eu estava aqui naquela downfall de quase depressão, desde aquele combate no Wrestle Kingdom 8, aqui foi quase um perder outra vez do... Sim, é perder. E tipo, isto mais engraçado na altura é que houve uma grande revolta da parte de alguns fãs. Tipo, olhando para a comunidade, pá, mesmo tu, Marco, fizeste isso. Havia pessoas no Reddit a queixarem-se, mas olhando, epá, acho que foi a melhor história possível. Mesmo para a história entre o Naito e o Okada. Claro. E tipo, acho que foi mesmo a aposta ideal a apostar tipo, num reinado lendário do Okada. E estabelecer tipo o Naito disposto a, ok, eu ganhei-te injustamente, mas vou tentar provar que não é como tu pensas. E que eu realmente, tipo, eu não sou tal a ser tipo contra ti, eu consigo ser melhor do que tu. Exato. Bem, E pá, e a prova é que ele resiste a um Rainmaker, não é tipo. Antes disso, só um gajo, é que tinha feito. Que era o ele é o Tanahashi. segundo gajo a resistir a um Rainmaker em toda a carreira do Okada. Sim, nesta altura era importante, agora já Sim. não tanto. Mas... Agora já não tanto, o Okada já usa muito aquela cena de fazer 3 Rainmakers, mas na altura ainda era uma cena tipo, wow! Yeah. Naquela altura o único finisher que era tão protegido como o Rainmaker é o Bad Luck Fall. Epá. Enfim. Mauro, queres dizer mais alguma coisa sobre este combate? Epá, não, pode seguir. Tivemos este combate contra o Naito, que foi o início do reinado do Okada. Logo a seguir tivemos G1. G1 normal, participações normais, em que Okada tem bons combates. Alguém quer comentar o G1? Eu quero comentar principalmente o match com o Marufuji, que é tipo excelente. Exato. E ele também tem outro match onde ele perde, que é com o Ishii. Só que a importância aí é diferente, porque ele perde, mas é tipo, para já se é um match entra dentro da mesma stable, e aquilo dá a impressão que o Okada perde porque ele desvaloriza o Ishii. Aliás, ele entra no match a brincar e tipo, isso passa só ao Ishii e a partir daí o match é super sério e o Okada nunca recupera. Mas com o Marufuji, ele perde, tipo, é um match equilibrado. O Okada está a levá-lo a sério, mas perde. E pá, se o primeiro match já é o Okada com o Naito tipo, a mostrar que pá, eu sou melhor do que tu, vamos ter isto 1 para 1. Isto é a prova que a personagem do Okada neste momento estava do género: pá, eu sou o campeão, eu tenho de provar que sou o campeão, eu sei que sou bom, mas tenho de mostrar. E tipo, não posso permitir que o Asda no me vença assim. E Sim, isso vai levar. Tu aqui ainda tinhas um Okada que, apesar de ter tido anos de puto cocky e convencido e achar que é melhor que toda a gente, tu aqui tinhas um Okada que aliás, desde aquele main event no Wrestle Kingdom 9, em que o gajo sai completamente a chorar, tu tinhas um Okada com a mentalidade de eu tenho que provar que sou realmente bom. Sim. E aqui é isso, principalmente... é o Okada a provar que merece ser campeão contra o Ace naquela altura da Noah. Ele, a partir do momento em que ele vence finalmente o AJ Styles e depois confirma tudo no Wrestle Kingdom 10, tipo, ele é claramente um gajo que percebeu a responsabilidade do que significa estar no topo. Sim. E tipo, estas duas derrotas, tipo, ele sabe que tipo, tem de as limpar de alguma forma. E, tipo, enquanto o Ishii é um gajo da mesma stable, tipo, mas o Ishii logicamente nunca chega a ter o combate não chega. Pois. Sim, por isso mesmo, é que eu estava a dizer, ele não tem por isso mesmo. Mas tipo, o Marufuji é um gajo que é de outra fé. Ele enquanto campeão tinha de recuperar aquela vitória, que era para provar que a New Japan tipo, não estava abaixo da Noah
pelo menos em termos de competição, porque tem tudo o resto, obviamente, está aí abaixo. E então ele tem de recuperar aquela vitória e acaba por o fazer mais tarde, tipo no King of Pro Wrestling, num match também excelente. Passando já para aí, aproveitando e passando já para aí, o primeiro combate do reinado, no caso do Chico Okada, a primeira defesa, é exatamente contra o Marufuji, num daqueles reinados em Road to Wrestle Kingdom, em que os campeões defendem o título contra pessoas pelos quais foram derrotadas durante o G1. Sim, Não defendeu contra o Ishii, defendeu contra o Marufuji. sim, era o que é o que faz sentido. Foi um bom combate para dar início ao reinado de Okada. Aliás, Eu foi um excelente combate para começar a marcar o tipo de reinado que eles queriam que o Okada tivesse. O primeiro é logo contra o ace da companhia adversária na altura. O gajo que o tinha vencido. O gajo que o tinha vencido. E para marcar aquela posição de isto é sério, meninos. Nós daqui estamos... E eu não sei. Vocês acham que este match é melhor que o do G1? Há gajos que acham que não, eu acho que sim. Sim, acho que sim. Primeiro é um combate que tem mais tempo. Dá para eles desenvolverem melhor uma história, dá para eles contarem melhor o que querem contar. E foi um match que foi muito mais maduro. Isto foi um sucesso comercialmente. Sim. Isto fez 10 mil, tipo. Mas a cena, tipo, a nível internacional, eu acho que o pessoal não vê o Marufuji como um gajo credível, mas no Japão, tipo, a cena muda completamente de figura. Epá, e ele tinha tido um G1 muito bom. A cena também é... Isso também ajuda como a caraças, que é tipo do género. Pá, eu posso não conhecer este gajo, mas chega ali, ele deu logo 2 matches do caralho com o Tanahashi e com o Okada, tipo... Pá, mas o pessoal que não vê o Marufuji como um gajo credível é o pessoal que não conhece Marufuji. Isso também é um bocado verdade. Marufuji já andava na Ring of Honor naqueles tempos do Brian, do Morishima e o caraças. Isso era Júnior. Isso era Júnior. Está bem, mas já andava e já era. Sim. O pessoal mais casual que vê agora no New Japan, não conhece o Marufuji. Ele agora na All Japan Pro Wrestling, ele teve 2 matches do caralho com o Kento Miyahara. Ele vence-lhe o torneio e depois tipo, tem também um... Ou seja, é quase semelhante a esta mecânica que ele teve com a Okada, que é, sim. Ele vence o campeão tipo no torneio, no caso na All Japan foi tipo, ele derrota o campeão na final e depois eles têm um title match. Epá, isso também são matches que eu recomendo bastante. E o engraçado aqui neste title match é que o Okada, para vencer, usa um move especial, que é o move do mestre do Marufuji, que é o Emerald Fusion. Sim. Do Misawa. E depois sim é que lhe dá com o Rainmaker. Epá, isso foi bem especial. E para mim, tipo, quase que me comovia ver aquela cena. Passando de Marufuji, chegamos então aqui ao mítico, o primeiro, caso de Chico Okada contra Kenny Omega, da Cleaner. Omega, que há cerca de um ano que estava numa ascensão, desde que AJ Styles foi para a WWE. Omega ocupou o lugar de capitão dos Bullet Club, expulsando o próprio AJ Styles do Bullet Club um ano anteriormente. E temos aqui, depois do Omega fazer um G1 muito bom e vencer, foi o primeiro Gaijin a vencer o G1. Temos então aqui um combate que veio com todo o hype que deveria ter. O Omega estava no seu auge, não estava no auge, mas estava naquela ascensão e estava toda a gente, oh meu Deus, o Omega, ele é tão bom, e chegam aqui e arrasam completamente e dão um combate que vai ficar na história dos main events do Wrestle Kingdom, apesar de não ser o melhor combate entre eles. É um combate que veio, certo, teve um impacto tão grande em toda a indústria do wrestling que veio mudar muito a mentalidade dos combates de wrestling, a forma como se deveria construir um combate. E depois teve todo aquele hype em volta do Meltzer a dar 6 estrelas, mas isso já é outras conversas. Pessoal, é assim. Começando agora pelo Mauro. Eu acho que é assim, este combate serviu principalmente para
tipo, para o pessoal começar a ver o Omega como uma lenda no negócio depois disto acabar, estás a ver? Da carreira do gajo acabar. É pá, porque é assim, antes disso o gajo, tipo, ok, era um gajo que estava a ter um push, mas se calhar muita gente ainda se estava para convencer. Eu, por exemplo, estava para me convencer que o gajo podia ser main eventer da New Japan na boa, antes deste combate. E é pá, a construção do combate é brutal, a cena do gajo a tentar sempre o One Wing Angel e sempre a não conseguir, e a cena começa aí e é pá, isso. Basicamente os combates deles, a maioria, também só tiveram para aí 4. É pá, mas já, Tiveram 3 combates, tiveram 3. 3, ok, foi menos ainda. É pá, a cena deles vai muito à volta da cena One Winged Angel e Rainmaker e o caraças, e é pá, foi aqui que isso Mas eles começou. já adicionaram muitas mais dinâmicas aos combates deles. Tu Sim, sim. vais a ver o último combate deles no G1, que é um combate muito mais curto que os outros dois. Hum, E aquilo é uma coisa compactada de referências e callbacks aos outros dois combates. exato. Mas sim, apesar dele ter tido um G1 muito bom, os combates contra Naito e mesmo a final contra o Goto, Uhum. o Omega ainda teria que ter aquele grande combate que provasse que ele pertencia ao main event da New Japan, onde o Okada, o Tanahashi e o Naito estavam naquela altura. É Yeah. assim, eu acho que o Omega já tinha tido um ano desses. Porque ele tipo tem um matchão com o Tanahashi logo a abrir. Onde ele vence o Intercontinental. E aquilo ele começa sempre tipo, os matches dele são bons, com o Elgin também, nesse ano. E o G1 eu acho um pouco inconsistente, mas para o final ficou excelente. Tipo, quando ele teve de brilhar, ele brilhou. E depois, tipo, mesmo a defesa com o Goto. Ele estava provado que podia ser parte do topo da divisão heavyweight. Mais até do que se calhar fez com os Júniors. Aquilo que ele fez na parte Júnior. Só que eu acho que já estava provado que ele ia ser topo. Ali é só teres a confirmação. Mas tipo, o match é mesmo excelente. Porque aquilo tipo é a primeira vez que o Okada é realmente levado ao limite. Ou pelo menos parte do limite. E não é só o facto do Omega tipo, não estar a conseguir usar o seu finisher. É ele também ter tipo counters para o finisher do Okada. E o Okada tem tipo a dificuldade a conseguir usar o Rainmaker. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Mas tipo, se formos a ver realisticamente, olhando para o contexto, isto era o primeiro Wrestle Kingdom do Okada enquanto As. Lá está. Antes, ali, Este, Yeah. e tipo, havia muita gente a dizer que o Omega vai vencer. Pá, é o primeiro Wrestle Kingdom do Okada enquanto As, formalizado oficialmente. Tipo, eu acho que nunca se pôs propriamente essa questão na altura, mas mas aproveitou-se para criar algo lendário mesmo assim. E tipo, este foi o primeiro Wrestle Kingdom em 6 anos. Acho que foi em 6 anos, 5 ou 6 anos. Tu não Epá, tiveste Tanahashi Uhum. no main event do Wrestle Kingdom. sim. Yeah. Aqui Antes, foi a aposta clara de, ok, o Okada vai ser a nossa estrela daqui para a frente. Mas tipo, os ele já. gajos Os gajos também não iam tipo apostar no main event sem o Tanahashi se não tivessem também confiança no gajo que estava a trabalhar com o Exato, Okada. é isso que. Sim, Sim. eles Claro. têm confiança no Omega e no Okada, Yeah. claramente neste ponto. Mas lá está, apesar do Omega já ter tido aquele ano que foi excelente, feud com o Tanahashi, G1, whatever, mesmo combates com Elgin, pá, tu ainda faltava ali qualquer coisa que dissesse mesmo sim, este gajo faz parte do topo Sim. da divisão. Ele se calhar antes olhavas para ele como um gajo que pode ser Intercontinental Champion e pode workar, tipo, ter title matches com o campeão principal. Sim, Mas estava ali após naquela este match, parmegiana onde o Zapata também estava. tu pensas o seguinte, que é, este gajo eventualmente vai ser campeão. Um dia vai ser Sim. campeão. E antes, se calhar, não punhas essa questão. Eu, pelo menos, tipo, não punha assim tanto. Agora acredito mesmo que ele vai ser campeão após este match.
Uhum. Epá, e depois tipo os Bucks no ringside a sofrerem bué com aquela merda. Foram, os Bucks em todos os combates do Omega contra o Okada foram algo excelente pela emoção que eles davam Eles à a coisa. carreguarem o gajo no final. E o Yeah. Guedo a vibrar com aquela. O Guedo também é sempre aquela cena. Mas é muito bom. E este foi um combate que foi importante não só para o Omega, que o definiu, mas para o Okada, que ele que foi aqui com o reinado dele, apesar de ainda estar na segunda defesa, começou a ser elevado àquele patamar de ok, isto pode ser mesmo alguma coisa de especial. Sim, e é onde se percebe exatamente que é. Ok, ele já ultrapassou o Tanahashi, essa história já está finalizada, ele finalmente é o topo. Mas atenção, este gajo tem rivais à altura, mesmo rivais Sim. tipo capaz de o destronar. Da nova geração, entre Sim, da aspas. nova geração. Exato. E mesmo o próprio Okada na altura veio reconhecer que ele já durante a feud com o Styles olhava para o Omega como o gajo que o Uhum. podia, com quem ele era capaz de fazer melhores coisas. Ele veio dizer isso na altura. Não sei se essa parte seria se ele acha realmente isso ou não, mas veio dizer. Epá, e agora acaba por fazer todo o sentido, né? Tipo, é inegável. A química daqueles gajos e a Isto história e a forma como dois- aquilo tudo é pecado. Se Omega é o apogeu da nova geração da New Japan Pro Wrestling, logo a seguir Okada vai defender o seu título contra um callback do passado, não do seu, mas da New Japan, um veterano, Minoru Suzuki, o pesadelo da New Japan Pro Wrestling. Os Suzuki Gun regressam no dia a seguir ao Wrestle Kingdom, no New Year's Dash, partem completamente a lista toda, a fazer uma invasão à companhia, e Suzuki estabelece como o próximo contender ao título de Kazuchika Okada. Aqui começamos a ver um Okada muito mais frágil, um Okada que começa a dar sinais de fatiga, de o seu corpo já não estar a responder bem. Começa muito no início. E temos aqui um combate em que Suzuki atormenta completamente Okada durante todo o combate. Praticamente todo o combate é Suzuki que está por cima. E Okada consegue ganhar, consegue defender o seu título, a sua terceira defesa de título. Até agora, tudo contra lutadores diferentes. Se Marufuji era o Ace, se Omega era a nova geração que estava a ascender, Suzuki era o throwback ao passado, o veterano que queria provar que não se esqueçam de mim, porque isso é a pior coisa que vocês podem fazer, é esquecerem-se de mim. E temos aqui um combate excelente em volta de submissões, muito mais físico, muito mais virado para o Suzuki a atormentar o Okada. E aqui começa a história desta primavera do Okada, que é o Okada resistir. O Okada a resistir aos desafios, simplesmente a sobreviver. Ribeiro. Eu não concordo nada com essa visão de sobreviver e de resistir, porque o gajo claramente está tipo a vencer. E são gajos de topo, são gajos diferentes. Eu acho que o objetivo era mostrar o gajo como capaz de ultrapassar qualquer desafio, capaz de ultrapassar qualquer tipo de oponente. Simplesmente, aí concordo que é. O gajo está numa fase debilitada, porque ele é apanhado desprevenido, que é, ele teve um match da vida dele, vá, digamos assim, com o Omega, aquilo deu cabo dele, aliás, tanto mais que nas conferências. Ele está tipo com uma nódoa negra ou um hematoma ou que caralho, tipo no pescoço. Epá, e logo na noite seguinte é tipo surpreendido pelo Suzuki, que é tipo um veterano super Steve, Yeah. super legítimo a nível de submissões e tudo mais. E é um gajo super maligno. E epá, e o Suzuki, pá, o gajo é experiente. E aí, tipo, o Okada está numa fase debilitada fisicamente, mas o Okada nunca, tipo, tenta sobreviver, não é? Tipo, aquele gajo que anda ali à procura de fugir às cenas, é mesmo o gajo que olha de frente. Ele, Não, tipo, no início ele nunca tenta fugir e nunca é tipo. Nunca se Ele pode no, dizer que ele venceu à rasquinha. Mas ele, ele tipo, ele no está início do match, tipo, o Suzuki está-lhe a dar pontapés.
na perna. E o Okada chega a desafiar, mano, dá. Tipo, no Sim, início do claramente. match está assim. Mas tu não achas que mesmo aqui, e mesmo mais à frente, contra Shibata e que mesmo contra o Omega não tanto, porque no final do segundo combate contra o Omega é o Omega que quase não perde. Mas Sim. parece muito que a história que eles queriam contar neste período de tempo do reinado do Okada é que ele estava muito a sobreviver aos desafios, Não, eu principalmente aqui acho, contra o Suzuki e contra o Shibata. Ele estava muito a não eu acho, perdeu, ganhou, mas eu acho que o objetivo do Reinado é tu olhares para ele como tipo um dos maiores de sempre. claro, claro, E claro. simplesmente é tipo mostrares como o gajo capaz de ultrapassar tipo o inferno. E ele aqui fez isso, porque o Suzuki faz counter dos Rainmakers, ele está sempre tipo, a fazer um counter e a pôr-lhe tipo O a Slipper e o prender-lhe a caraças. perna. O Sim, Slipper e a prender-lhe não, a perna sim, a perna, principalmente, desculpa, a perna, desculpa. porque essencialmente o match é o gajo a focar-se na perna do gajo para vencer o Uhum. combate. E tipo, o Okada acaba por depois vencê-lo, tipo, numa altura em que ele vai para um Rainmaker, o Suzuki, como sempre, contrata aquilo e quase que lhe prende na perna, prende-lhe a perna, mas só que o Ronald, o Okada, tipo, acaba por fazer counter ele próprio essa porcaria e manda para o Rainmaker. Epá, eu acho que é um gajo que está mesmo no topo e ele sabe, é a tal cena que nós estávamos a falar até aqui. A personagem dele é ele mostrar que tem de provar-se e pá, tem de Exato, enfrentar todo o tipo de desafios. sim. Porque Isso implica tipo enfrentar esta dor toda, este desafio inesperado e dar cabo de um gajo que é completamente vicious. exato. Mauro, eu estou com a tua opinião sobre este combate. Tivemos até agora, tipo, ok, até então era tipo, foi tipo o combate mais físico do Renato do Okada. Foi Uhum. tipo o combate mais bruto do Renato do Okada até agora. Porque tipo, logo no pré-match tiveste aí dois ataques do Suzuki, não sei se foi só. Se foi, foi dois, foi depois da última defesa e foi na conferência de imprensa. E tiveste também o combate mais metódico, que vias que havia ali claramente uma estratégia da parte do Suzuki e tipo, a cena era: será que o Okada vai conseguir lidar? Será que o Okada vai conseguir superiorizar-se na mesma? Havia boa gente que via que o Suzuki podia ter ganho. Estávamos a falar há bocado disso. Epá, mas olhando, Eu era uma das pessoas que tinha que apostado achava disso. no Suzuki na altura. Eu também achava que o Suzuki podia ter ganho. Tipo, o gajo tinha acabado de regressar à New Japan, estava fresquinho. Mas acabou por não acontecer e tipo, se calhar na altura até fiquei um bocado chateado. É aquela cena típica tipo, da New Japan, que é o pessoal logo na altura pode até criticar e pode ficar chateado, mas depois de 6 meses ou 7 depois começas a perceber que eles fizeram a melhor cena. Yeah, a cena é que tipo a New Japan tu tens de confiar mesmo no Booker. Porque o Yeah. gajo, tipo, tu podes não concordar com a decisão na altura, mas aquilo faz tudo parte de uma história e eventualmente vai valer a pena. E é tu perceberes que por vezes a história que tu queres ver contada pode não ser tão boa como aquela que o Booker quer contar. E tipo, o Gueto tem claramente sempre uma visão para o futuro. E na altura eu percebo o facto de as pessoas quererem a vitória do Suzuki, mas faz muito mais sentido teres o Suzuki numa posição de gajo que está ali entre o mid-card e o main event e que worka com os main events e arriscares neste reinado de Okada lendário. Tipo, e teres o gajo sempre a demonstrar o seu valor e a querer provar que é mesmo um campeão e que é mesmo o melhor da Fed e o melhor do mundo. Porque, tipo, vamos supor que o Suzuki seria campeão. Ele eventualmente já tinha dropado à boia, de certeza, porque ele não teria um reinado tão longo. Claramente, claramente. E perdia-se esta história toda. E assim, tu tens, tipo, o Okada a construir, tipo, gajos mais novos e tipo, o Omega e o Knight estão a ser, por exemplo, elevados a um patamar que se calhar não conseguias isso com o Suzuki como campeão. De certeza, E, olha. tipo, o Olha, Omega e o Knight perderam, atenção.
Uhum. Sim, porque olhando para trás, definitivamente foi a melhor decisão. Foi não dar a vitória ao Suzuki e continuar a apostar no Okada. E lá está, é o que tu dizes. Nós temos mesmo que confiar no Gedo, porque pá, já percebemos, mesmo agora neste último Wrestle Kingdom, com a vitória do Okada sobre o Naito, deu para perceber que ele tem planos para o futuro e se programa as coisas a longo prazo. É pena que ele não consiga programar divisões de tag team a longo prazo. Eu acho que ele não programa só por uma coisa. Ele está-se a cagar. Ele Exatamente. sabe que o spot da tag team é aquele que é tipo, está a ter matches. E entreter de uma forma diferente do resto do card. É. E eu no main event quero contar histórias épicas e com duração, tipo, e com coisas com muita continuidade, em que tu olhas para o passado e vês estes gajos passaram por isto, isto e isto, e neste momento estão aqui. Estão neste ponto da rivalidade. Exato. E tipo, o Suzuki enquanto campeão, eu acho que tu perderias um pouco isso. Tu perderas um pouco isso, mas tu tinhas a possibilidade de fazer outro tipo de histórias. Tinhas a possibilidade de meter um Suzuki como campeão, ter ali ele a dominar 2 ou 3 gajos, e depois tinhas ali um Naito que estava a ascender, E o Omega também. e o Omega também, e tipo, Principalmente, aqui tens o Omega essencialmente a ascender. O Knight estava ocupado com o Intercontinental na estava altura. ocupado com o Intercontinental. Mas E tu, entregar muito bem. a entregar muitíssimo bem. Tu aqui tinhas aquela história do Omega, do Naito estar-se completamente a cagar para o título, de estar a desfazer o título e isso assim. Desde o momento em que o Nakamura perde o título, este foi o title match, o reinado Intercontinental, que o papei melhor. De longe, de longe, de longe. Portanto, antes, tipo, Nakamura era o rei daquela. E depois disto, senti mesmo que aquele reinado do Knight foi o que esteve mais perto daquilo. Completamente. Tinhas aqueles dois gajos a ascender. E são esses gajos que tens de puxar. Juntamente com o Okada. Sim, sim. E o Suzuki pode ser deixado para outras coisas. Tanto que o Suzuki agora está numa fase da carreira dele completamente diferente, está a fazer outras coisas, está a ajudar jovens, não é bem jovens, mas gajos que a New Japan sabe que ou gostava que fossem algo mais, e como fez com o Goto, fez agora com o Naito para também voltar-lhe a dar o Intercontinental Championship. Pá, o Suzuki está a servir bem no papel em que ele está e foi a decisão mais correta, olhando para trás, de não lhe dar o título. Avançando, passamos Suzuki, temos New Japan Cup. Só uma coisa. Diz. Tu neste momento nós já tivemos tipo. Ainda estamos com poucos matches, mas todos eles são diferentes. E todos eles são muito bons. Mostra a versatilidade do Okada enquanto campeão. Sim, aqui já se começa a ver essa E, ou seja, ele é o gajo ideal para ter este tipo de história, que é um gajo que consegue ter bons combates com todos, consegue adaptar-se a qualquer campeão. Por isso, esta história de ele querer tipo, superar tipo, qualquer gajo em qualquer estilo e ter noção do peso do título faz todo o sentido. Tu não podes dar isto a um gajo que só consegue dar um bom tipo de match. Tipo, só um gajo que só faz uma brawl, por exemplo. Sim. Por exemplo, o Naito não era capaz de ter um reinado deste tipo. Eu acho que sim. O Naito às vezes desilude-me um bocado, sabes? Em big matches. Não sei. Mas bom, continuando. Passamos o combate com o Suzuki. É a terceira defesa do Okada. Já se começa a ver que este reinado está a começar a ser qualquer coisa de especial. Temos a New Japan Cup, em que Shibata vence. Katsuyori Shibata, que já há uns bons anos que anda pela New Japan, apesar de ter saído ali no meio, voltou há uns aninhos, está numa história de redenção, a mostrar que realmente merece um spotlight, e aqui tem a sua primeira oportunidade pelo título do IWGP Heavyweight Championship. Ele já tinha tido no passado. Depois de voltar? Depois de voltar, não, acho que foi antes de ele sair.
Antes de ele sair da New Japan, porque ele tinha estado. Na altura em que ele fazia parte das três caras do futuro, que era ele, o Nakamura e o Tanahashi. Sim, nessa altura ele deve ter tido, não tenho a certeza. Mas acho que esta é mesmo a primeira oportunidade dele, depois dele voltar e depois de se redimir aos olhos do público e mesmo da companhia. Sim, ele tinha tido aquela história com os velhinhos, com o Nagata, Exatamente, com o Nagata, Kojima. que deram E é até tipo- combates muito bons. Aquilo termina um pouco com o gajo. Porque aquilo é tipo a história dele, com os velhinhos na altura foi. Epá, o que é que vocês estão já aqui a fazer? Vocês reformem-se, caralho. E ele acha que é tipo, aqueles gajos já não estão a fazer nada. E aquilo é uma história muito boa, porque acaba tipo. E no o Shibata consegue, depois acaba por ganhar muito respeito por eles, tanto que ele começa E a os, fazer aqueles tag team matches com eles. Sim, porque aquilo depois torna-se uma cena de respeito mútuo. E é tipo, Sim. os gajos reconhecem o valor dele e ele reconhece o valor dos velhos porque foram capazes de andar com ele um para um. Exato. Tanto que o Nagata chegou a tirar o título ao Shibata. Ao Shibata, exato. E aí é tipo claramente o Shibata já ascender, tipo... Sim. Este gajo não só é o melhor striker e o melhor, tipo, o gajo mais duro da New Japan, tipo, mais físico, epá, Sim. como é um gajo que, tipo, que merece respeito e e respeita as pessoas também. Não é só um gajo maluco que está ali e quer matar toda a gente. É um gajo que respeita também. Entrando por aí, em querer matar toda a gente. Isso é a premissa de cada match do Shibata, quase. E é a premissa deste combate, Shibata contra Okada, em que viria a ser o último combate da carreira do Shibata até hoje. Há muito pessoal que ainda tem a fé de que Shibata irá voltar. Pessoal, não vai acontecer, Mauro. Não vai acontecer. O Shibata não é o Daniel Bryan. E a lesão do Shibata é muito mais grave que o Daniel Bryan. Mas eu vou criar uma Fed onde, tipo, vais voltar em cadeira de rodas, estás a ver? E de alguma forma fazes o pinfall. Shibata vai ser o meu primeiro campeão. Vais buscar o Bobby Heenan, vais buscar o Shibata, vais buscar esse... O Dynamite Kid. Dynamite Kid, ok. Isso é... Os Paralímpicos do Wrestling. Não é nada. O Tyson Kidd também. Foda-se. Shibata contra Okada. Mauro. Epá, se o combate com o Suzuki tinha sido até então o mais intenso do reinado do Okada, pronto, logo se viu que se calhar aqui este combate ia voltar a ter esse estatuto, ia superar o outro. Epá, não sei se em termos de qualidade, se calhar superou. Eu gosto mais deste. Não, eu gosto. É ele, pá, não sei. Mas pronto, epá, vimos que o que mais me surpreendeu neste combate foi tipo ver o Okada praticamente a lutar de igual para igual com o Shibata. Porque, epá, esperava que o Okada tivesse outra estratégia diferente, como costuma ter nos outros combates, uma cena mais metódica e menos tipo all out, estás a ver? Epá, mas acabou por ter um resultado brutal e acabou por ser uma surpresa para mim ver o Okada a trabalhar tão bem neste estilo. E a brutalidade do combate foi completamente visível, tanto naquele spot da cabeçada, no Shibata a aguentar com o Rainmakers e depois o chamado Beachmaker, aquele Rainmaker do Shibata em que acaba com uma chapada. Melhor variação de Rainmaker de sempre. De sempre, meu, de sempre. Muito melhor que aquela paneleiragem que o Kenny Omega faz com o V-Trigger. Eu acho gira essa aí. É... Aquela que o Rollins faz, ou fez, tipo, isso não. Sim, o Rollins depois adaptou isso e aí foi o finisher dele durante uns tempos. Mas esta do Shibata é amor, aquilo é só uma chapada, mas foda-se. Mas é uma chapada do Shibata, mano. Aquilo parece tirar a alma do Okada, tipo, o gajo o único gajo que eu me lembro das chapadas como o Shibata era o Kobashi. E o Sasaki, caralho. E o Sasaki.
Mas Atenção, isto é só para depois não dizerem que nós não conhecemos as bases do wrestling. não conheces tu. Ei, eu já estive a ver uns combates, tem calma. Não estive a Vá. atualizar. Voltando ao match do Shibata com o Okada. Tipo, isto é mesmo muito bom. Porque como o Mauro estava a dizer, era tipo, eu acho que toda a gente estava à espera de uma abordagem diferente do Okada. E ele tipo, não. Ele chega a sentar-se no chão e dizer dá-me. Como tipo o Shibata às vezes faz isso com o Ishii. Isso era tipo uma imagem que eu não esperava deste match. E eu recordo isso. Além de depois do headbutt e tipo Uhum. os gajos a darem cabo um do outro. Isto tipo é se calhar o meu match favorito do Shibata. E Mesmo apesar de matches contra Ishii. sim, isto é o match que eu gostei mais. Uhum. Só que simplesmente, apesar de tudo aquilo que aconteceu, eu fico contente pelo Shibata estar vivo. Mas eu gosto que este seja a minha última memória do Shibata. Porque, Achas que foi worth it? epá, não sei. Tipo, depende. Tipo, não sou eu que tenho de definir isso, é o próprio Shibata. Uhum. Porque, Eu acho que segundo o próprio Shibata foi completamente worth it porque é aquela mentalidade japonesa de samurai, de acabar com orgulho e acabar em grande. pá, isto é parte dos meus matches favoritos de sempre. Uhum. Agora, não sei, é assim, ele tem um trabalho provavelmente para a vida, naquela posição onde ele está. Uhum. Agora, se ele quisesse, se ele tem mesmo fome de voltar a competir e tudo mais, se calhar não foi tipo worth it, mas se ele está tipo contente com as cenas, pá, fixe. Eu volto. Eu Mas acho o match em si foi tipo super que foi lendário. fenomenal, foi fenomenal, Porque foi tipo, fenomenal. normalmente os matches do Shibata são muito duros, mas depois acaba por ser tipo só aquilo. E às vezes tipo, o drama Perde é um só pouco aquela o coisa da drama, história. o drama todo envolvido é tudo muito à base da violência. E aqui tipo é Muitas um vezes pouco os também combates do isso, Shibata, mas tipo é muito mais emocional do que o habitual no Shibata. Eu acho que é muito mais emocional. os combates do Shibata tinham um problema que era, parecia que eram agressivos só com o intuito de chocar, de, do shock value e não realmente de contar uma história. E aqui, pá, isso dissipa-se completamente e temos aqui um combate que... Sim, também ajuda a teres o Okada O Okada, claro, claro. a fugir da zona de controle, de conforto, para desafiar tipo o Shibata naquilo que ele é bom e provar Uhum. que, man, eu derrotei o Suzuki mesmo passando por aquele inferno de dor, eu superei o Omega, eu derrotei o As da Noah, eu consigo derrotar-te naquilo que tu és bom. Esta é a quarta defesa do Shibata contra Não, mais do Okada. do Okada, sim, tens O razão. Shibata nunca foi champ. É a quarta defesa do Okada, mais uma vez contra um lutador completamente diferente. Apesar do Shibata e do Suzuki serem lutadores que têm algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo são lutadores completamente diferentes, porque o Shibata é muito mais físico, muito mais puncher e brawler do que o Suzuki era. E mais uma vez, um excelente combate para glorificar ainda mais o reinado do Kazuchika Okada. A partir daqui, e em construção daquilo que viria a ser um combate lendário, temos aqui quase na minha opinião, é um filler, na opinião de outras pessoas não é, mas temos aqui um Kazuchika Okada contra Bad Luck Fale. Pá, é assim. Isto eu não digo que seja filler, porque isto é claramente importante na parte entre o Omega e o Okada. Só por isso é que eu Porque aceito. aquilo, tipo, a primeira metade daquele ano é dominado essencialmente por o Okada estar a enfrentar gajos do Bullet Club. Uhum. E além do mais, é tipo, este é o pior match do reinado, eu aceito isso. Mas é tipo, é diferente de todos os outros, porque é tipo o Okada a enfrentar um powerhouse. Sim. Coisa que nunca tinha acontecido. Um dos únicos powerhouses realmente, realmente powerhouse em toda a New Japan, tira do Michael Elgin.
Tirando o Lance Archer, o Davey Boy, Tá bem, mas esses não. Não. eles eventualmente vão ter outro. Sim, tu tens aquele gajo no. Tens aquele Young Lion, que eu não sei se é Young Lion, ou. Sim, mas se ele será bom Como que ou ele se chama? O não, Kitamura? Acho que é Kitamura que ele se chama. um gajo bem musculado, né? Sim. Sim. Que Mas tem se ele tipo será umas bom ou cenas nos não, dentes. é outra Pá, coisa. eu acho que eles estavam a apostar forte nesse chaval, pá. Eu acho que eles estavam a apostar forte nesse chaval. Mas pronto, Mas eu percebo porque tu consideras isto filler, que é, tu nunca acreditas que isto o Okada vai perder aqui, né? Nunca. Tipo, só se o Guedes tivesse tipo, feito uma aposta no dia seguinte, pá, 2 milhões de euros e como eu vou dropar, fazer o título, fazer o Okada dropar para o Fale. Aí, não és capaz, não sou. Mas tipo, eu acho que isto é importante para tu mostrares, continuares a mostrar a história do Okada, pá, contra tudo e contra todos, contra qualquer gajo. E além do mais, tipo, o Fale na altura estava minimamente credibilizado, porque ele tinha sido finalista vencido da New Japan Cup. No Japan Cup, o pessoal ainda não se tinha esquecido que ele tinha tido o reinado de Intercontinental Champion há um par de anos. Pá, Sim, que ele derrotou Nakamura na ele derrotou altura. Nakamura. Mas isso já foi há um tempo. Já foi há um tempo e foi naquela fase em que o. Não sei se foi o Styles, se foi o David. Foi Styles, nessa altura já era Styles, não era? Em que ele derrota o O Nakamura. Nakamura. Ou ainda era David. E pá, eu já não era David. Eu não tenho bem a certeza, mas já não era David. Então Porque pronto. aquilo é tipo daqueles G1s em que o Nakamura perde o Mas título intercontinental. O Fala é sempre um gajo credível, pá. Epá, é por causa do tamanho. E pela forma como ele é construído. Por Yeah, exemplo, ele no tu, G1 não perde muitas vezes. exato, tu vês Yeah. o Fala em torneios. Por exemplo, houve uma coisa curiosa que era nesta última New Japan Cup. Acho que era o Tanahashi que ia enfrentar o Fale logo na primeira ronda. E o pessoal estava completamente a certeza que pá, o Tanahashi vai cair na primeira ronda contra o Fale. E é uma coisa completamente admissível. Pessoal credível Porque é como um o Tanahashi. torneio. Porque é um torneio. Mas o pessoal aceita um Tanahashi, um Omega não digo, mas um gajo estabelecido como o Naito e assim perder para o Fale. Não é tipo Em um Great Khali. torneios. Mas isso, Sim, demais em torneios. Em G1s e Não, New Japan porque Cups e o caralho. tu nunca vais acreditar que o Okada vai perder para o Fale em title match. Em title matches não. Em title matches não. Pronto. Mas, por Tipo, a exemplo, credibilidade dele tem limites. E este é um dos limites. Tipo, ele aqui sim, tu nunca acreditavas nisto. claro. Mas lá está, é gajo completamente credível para ter title matches. Epá, o problema tipo, é que os matches nunca vão ser tipo, bons Nunca, ao nunca, ponto de tu nunca vão ser acreditares. bons. Nunca vão ser bons, mas é Tipo, gajo credível. há outros title matches deste reinado onde tu acreditas que o Okada tipo, não vai perder, mas tipo, o próprio match em si tem uma near false, tipo, tu acreditas. Este Sim, não sim. tem sequer isso. Não tem, não tem. Este tu entras como. Sais como entras. Tipo, o Okada vai vencer. E a viagem que eles te proporcionam, tipo, nem sequer te leva a Nem sequer é acreditar. assim tão boa, não. O combate Aliás, não é. eu até acho que estamos a demorar muito tempo neste match. Estamos mais a discutir a É o que, credibilidade do Fala. é o que menos interessa. Pô. Tipo, a única cena nova É o que isto facto traz ao de ser reinado heavyweight. do Okada, sim, ele estar a defender contra um powerhouse que não tinha acontecido até aqui. Uhum. Mauro, queres dizer mais alguma coisa? não, pode seguir para o Cody. Vamos seguir Não para o sei que que para o realmente. Cody ainda. Não, o Ainda há Cody é outro. depois, o Cody é depois. Estás-te a esquecer do combate principal. Todo o reinado, come on. Foi antes, ok, foi antes. A seguir desta quinta defesa do Okada, isto foi no Wrestling Don't Taco de 2017, seguimos para o Dominion no Osaka Joe Hall de 2017. Main event, Kazuchika Okada contra Kenny Omega num rematch do Wrestle Kingdom, num combate que, pá, eu acho que não há muita coisa a dizer sobre este combate no sentido em que toda a gente já ouviu falar dele, toda a gente sabe o quão bom este combate foi.
Draw de 60 minutos em que ambos os lutadores levaram-nos ao limite. Toda a gente percebeu que Omega e Okada são aqueles dois lutadores de uma geração que estavam predestinados a encontrarem-se e a dar este tipo de combate. Foi um combate que, mais uma vez, como tinha acontecido no Wrestle Kingdom, volta a elevar o reinado de Kazuchika Okada para outro nível e estabelece aqui o Omega como o verdadeiro rival de Okada nesta nova geração. Mauro. Epá, é assim, não acho que não há dúvida nenhuma que este é o melhor combate entre os dois. Tipo, se alguém me tentar convencer disso, não perde toda a credibilidade para mim. É assim, vimos uma história já cheia de callbacks ao combate no Kingdom. Vimos uma cena muito mais desgastante, normal, são 60 minutos. E vimos um final inconclusivo onde tipo, o pessoal pensava logo, se calhar algum pessoal pensava logo que pronto, o Omega era o gajo de longe mais credível para voltar outra vez a desafiar o Okada. Só vai acontecer agora, um ano depois, o que prova que se calhar que a New Japan, em termos de long-term booking, isto já está tudo mais que planeado ao tempo. Basicamente foi isso. Foi outra cena também com a tentativa do One Winged Angel do Omega, com a cena do Rainmaker do Okada. E lá está, quando aconteceram quando os finishers tiveram o seu momento, tipo, acabou por não dar em nada porque já havia o desgaste, já era tanto e acabou por terminar em empate, que na minha opinião foi uma das cenas mais brutais que tive a oportunidade de assistir no mundo do wrestling. Foi dos finais mais, se calhar o final que mais gostei, sempre. Sim, e aquele final de o Okada quase a rastejar para tentar chegar ao pin e a não conseguir, e a campainha, todo aquele a tocar, todo aquele drama envolvido, o Omega mais uma vez a não conseguir atingir o One Winged Ele atinge aqui. Ele atinge, mas não consegue fazer o pin. Sim, porque o Okada rola para fora do ringue. Ele faz o pin, mas tipo o Okada consegue um rope break. Consegue meter o... Exatamente. Mas uma cena, sobre o finish ainda. Eu na altura admito que... Aliás, vou meter a cena de outra forma. Eu admito que agora gosto muito mais do finish do que gostei na altura. Porque na altura, tipo, impliquei um bocado com a cena de ter sido o Okada a ficar ali pelo quase fazer o pin, estás a ver? Porque tipo, o Okada era o campeão. Tecnicamente seria o Omega que tinha tipo um título a ganhar. Eu acho que neste tipo de história, da forma como eles estavam a contar, vai ser um pouco indiferente, porque tipo, a parte final do match era os gajos estarem todos rebentados. Eles, tipo, o match começa com o Omega tipo, a ter o Okada estudado, a ir atrás da perna, a dar cabo daquilo. Mas mesmo assim, o Okada tipo, consegue superiorizar-se e a uma certa altura ele tem um match totalmente ganho. É quando há aquela drama todo dentro do Bullet Club, o Cody a querer desistir pelo Kenny. Sim, a querer mandar a toalha e isso tudo. Sim, tipo, o Okada nessa altura tem o match totalmente vencido. Tipo, o Kenny claramente nem sabe onde é que está. E depois já há aquela tensão toda dentro do Bullet Club que reacende tipo o Kenny, há aquele comeback épico. E a partir daí a história que eles contam é: Ven, nós já passámos por montes neste combate. Eles estavam todos rebentados. Tanto mais que há um spot que simboliza bem isso, que é o Okada a ir para o Rainmaker. Sim, o Omega a dropar. O Omega a dropar e a fugir ao Rainmaker, mas não conscientemente. Ele nem sabe o que é que está a fazer. Exatamente. Mas tipo, é excelente, é tipo do género. Estes gajos estão mesmo no mesmo nível. Aqui tu percebes isso. E tipo, eu percebo que seja chato teres o...
Aquilo não é chato, é tipo, tens o Okada a caminhar para o Omega, mas tipo, se fosse ao contrário, tipo, ia dar a mesma coisa, porque aquilo que passa é que eles estão no mesmo nível. E aquilo foi tipo excelente. Eu acho que é o mesmo o meu match favorito de sempre. Sei que do Just, o brasileiro do fórum também é. Ele tem bom Sim, gosto. sim, sim. Epá, foi tipo excelente mesmo. Pá, e aqui começa-se a notar muito a tensão dentro do Bullet Club. Ahm, isto é uma história que está a durar imenso tempo até hoje. Ainda as tensões dentro do Bullet Club estão muito presentes. Pá, o combate foi fenomenal. Aqui é que começa toda a tensão entre o Sim, Bullet. por causa do Cody querer, querer mandar a toalha para o Kenny e não sei o quê. E o. Porra. E este acaba por ser o meu combate favorito de sempre. Pá, nunca vi uma cena como esta. Parece quase um filme. Parece quase um filme, pá. E é Porque uma hora que passa. o próprio match tem continuidade em si, porque eles passam por um processo todo. Tipo, é aquilo que eu já estava a dizer, que era tipo, o Kenny começa por ter o Okada estudado, vai-lhe atrás da perna, não é capaz, o Okada tem um match ganho. Sim, sim. Há todo aquele tipo, aquela tensão que acorda o Kenny, e depois já os gajos estarem todos rebentados e nem conseguirem, tipo, nenhum consegue vencer o match apesar disso. Uhum. Pá, e é uma hora de wrestling que passa Os, tão vi- bem. os últimos 20 minutos, Os últimos super episódios emocionais. são excelentes. E há pessoal que critica muito este combate por o combate ter sido um pouco mais lento no início, não sei o quê. Mas o combate, epá, mas eles dois estavam ali muito a estudar um ao outro, porque ambos sabiam aquilo que o outro era capaz de fazer. Então foi muito um jogo psicológico e pá, quando, Foi quando o o ring, build-up necessário para no final estar tipo super emocionado. quando o ring announcer dá o toque dos 45 minutos, o pessoal fica todo, uou, espera aí, já passaram 45 minutos, como assim? E depois os últimos 15 minutos, aquela stretch final, aliás, stretch final que é mais longa do que muitos combates. Hum, insana, insana. O Kenny a fazer aquele. Acho que foi neste combate que o Kenny faz aquele spot em que voa e acaba por cair em cima da mesa, hum, a dar tudo de si, e foi mesmo um combate mítico. Aqui, este combate acaba por marcar a primeira metade do. Eu diria que a primeira metade é finalizada, Com o combate com o Cody. sim. Ok. Porque é tipo, a primeira metade daquele ano é dominada essencialmente os matches dele com o Bullet Club. Sim, mas por exemplo, um, Okada ganha o combate ganha o título no Dominion e aqui faz um ano que ele é campeão neste Dominion. Ok. O Cody ainda se insere nesta cena toda dos Bullet Club, mas aqui é a marca de um ano, é quando ele volta a superar. Lá está, por isso é que eu digo esta coisa do sobreviver, porque ele não ganhou o Omega, ele simplesmente sobreviveu. Apesar de final não indicar isso, apesar do final não indicar isso. Eu acho que é mais tipo eles não terem sido capazes de se vencer. Ok, E eles sobreviveram um ao outro. sim, é mais isso. Aqui marca, para mim, por exemplo, pelo menos, o final da primeira metade do reinado do Omega, tanto que a segunda metade Do vai ser Okada. do Okada, porra. Tem calma, vais ter eventualmente. Quero muito ver o Omega com o título. E aproveitando assim este final da primeira metade, vamos fazer agora uma pausa. E amanhã, para vocês, irá sair a segunda parte desta nossa análise ao reinado, este mítico reinado de Casa de Chico Okada, que nesta altura já começa a ganhar muita forma. E apesar de ainda só estarmos com um ano de reinado, nós neste momento já vamos com mais de 2 anos, ou dois anos. Neste momento já se percebia a dimensão que o reinado tinha. Vamos fazer agora uma pausa e amanhã voltamos para falar sobre o resto do reinado. Pessoal, despeçam-se. Tchau.
Até amanhã.